Targ quase não conseguia acreditar nos resultados. Ela e Sisher precisavam garantir que o tratamento à distância fora responsável por eles, de modo que conferiram e reconferiram o protocolo. Houvera algo diferente no grupo de controle? A medicação tinha sido distinta. O médico ou a alimentação haviam sido diferentes? As contagens das células T tinham apresentado os mesmos resultados e eles não eram HIV positivos. Havia mais tempo. Depois de reexaminar os dados, Elizabeth descobriu uma diferença que haviam deixado de verificar. Os pacientes do grupo de controle eram ligeiramente mais velhos, com uma idade média de 45 anos, enquanto no grupo que recebera o tratamento a média era de 35. Isso não representava uma diferença enorme, apenas uma diferença de idade de 10 anos, mas poderia ter sido um fator pelo qual um número maior deles morrera. Elizabeth acompanhou os pacientes depois da pesquisa e constatou que os que haviam recebido o tratamento de cura estavam sobrevivendo melhor, independentemente da idade. Não obstante, Elizabeth e Sisher sabiam que estavam lidando com um campo controverso e um efeito que é, à primeira vista, extremamente improvável, de modo que a ciência determina que é preciso partir do princípio de que o efeito não é real, a não ser que tenhamos absoluta certeza. O princípio da navalha de Acar. Escolha a hipótese mais simples quando se vir diante de várias possibilidades. Elizabeth e Sisher decidiram repetir a experiência, mas resolveram torná-la maior e controlar a idade e outros fatores que tinham anteriormente negligenciado. Os 40 pacientes escolhidos para participar estavam agora perfeitamente compatibilizados em relação à idade, ao estágio da doença e a muitas outras variáveis, até mesmo no que dizia respeito aos hábitos pessoais, o número de cigarros que fumavam, o quanto se exercitavam, as convicções religiosas, até mesmo o uso ocasional de drogas eram equivalentes. Do ponto de vista científico, eles tinham nas mãos um grupo de homens que estavam o mais próximo possível de uma perfeita compatibilização. Nessa ocasião, os inibidores de protease, a grande esperança do tratamento da AIDS, já tinham sido descobertos. Todos os pacientes receberam instruções para tomar a tripla terapia padrão para a AIDS, inibidores de protease mais 2 antirretrovirais, como o Assist-T, e para continuar o tratamento médico em todo o SUS. Outros aspectos, como a tripla terapia parecia estar fazendo uma profunda diferença nas taxas de mortalidade dos pacientes com AIDS, Elizabeth pressupôs que, dessa vez, ninguém em nenhum dos grupos iria morrer. O que significava que ela precisava modificar o resultado que tinha em mente. Na nova pesquisa, ela estava tentando descobrir se a cura à distância poderia tornar mais lento o avanço da AIDS. Será que o tratamento poderia resultar em menos doenças que definem a AIDS, melhores níveis de células T, menos intervenções médicas e um maior bem-estar psicológico? A cautela de Elizabeth por fim foi recompensada. 6 meses depois, o grupo que recebeu o tratamento estava mais saudável em todos os parâmetros. Um número significativamente menor de visitas médicas, menos hospitalizações, menos dias no hospital, um número menor de doenças que definem a AIDS e uma gravidade da doença acentuadamente menor. Apenas 2 pacientes do grupo que receberam o tratamento haviam desenvolvido novas doenças que definem a AIDS, enquanto 12 do grupo de controle as haviam contraído, e apenas 3 pacientes do grupo que receberam o tratamento haviam sido hospitalizados, em comparação com 12 do grupo de controle. De acordo com testes psicológicos, o grupo que recebeu o tratamento também registrou uma melhora substancial no estado de espírito. Em 6 dos 11 indicadores médicos utilizados na avaliação dos resultados, o grupo que recebeu o tratamento de cura à distância apresentou resultados bastante melhores. Até mesmo o poder do pensamento positivo entre os pacientes foi supervisionado. Na metade da pesquisa, foi perguntando a todos os participantes se eles acreditavam estar recebendo o tratamento. Tanto no grupo que estava recebendo quanto no grupo de controle, metade achou que estava e metade achou que não.
Essa divisão aleatória de opiniões positivas e negativas a respeito da cura significou que qualquer envolvimento de uma atitude mental positiva não teria afetado os resultados. Quando analisadas, as convicções dos pacientes em relação a estar ou não recebendo o tratamento de cura à distância não se correlacionaram com nada. Só no final da pesquisa os pacientes tiveram a tendência de adivinhar corretamente que estavam no grupo de tratamento. Apenas para ter certeza, Elizabeth realizou 50 testes estatísticos para eliminar a possibilidade de que quaisquer outras variáveis nos pacientes pudessem ter contribuído para os resultados. Dessa vez, só havia o acaso. Os resultados eram incontestáveis. Independentemente do tipo de método de cura que usaram ou da concepção deles a respeito de um ser superior, os agentes de cura estavam contribuindo de maneira acentuada para o bem-estar físico e psicológico dos pacientes. 16 Os resultados de Targ e Sicher foram confirmados um ano depois, quando uma pesquisa de 12 meses, intitulada Miami America Heart Institute, sobre o efeito de uma prece de intercessão para pacientes cardíacos hospitalizados demonstrou que eles tinham menos eventos adversos e ficavam menos tempo internados, quando eram alvo de preces. Nessa pesquisa, no entanto, os intercessores não eram pessoas que tinham o dom de curar. Para se qualificar para o papel, eles simplesmente precisavam acreditar em Deus e no fato de que Ele atende. Quando rezamos pedindo que cure uma pessoa que está doente, nesse caso, todos os participantes estavam usando alguma forma de prece convencional, e quase todos eram cristãos protestantes, católicos romanos ou cristãos que não pertenciam a uma denominação específica. Foi atribuído a cada um deles um paciente pelo qual deveriam rezar. Passado um mês, os sintomas no grupo das preces tinham sido reduzidos em mais de 10% em comparação com os que estavam recebendo o tratamento padrão, de acordo com um sistema especial de verificação, que foi desenvolvido por 3 experientes cardiologistas do Mid-America Heart Institute e avalia o progresso do paciente de excelente a catastrófico. Embora a cura por meio das preces não tivesse encurtado o tempo de permanência no hospital, os pacientes que eram alvo das orações estavam definitivamente em melhores condições, sob todos os outros aspectos. 17 Muitas outras pesquisas estão hoje em andamento em várias universidades. A própria Elizabeth Targ iniciou uma experimentação que, na ocasião em que escrevo estas linhas, em 2001, ainda está em andamento comparando os efeitos dos agentes de cura à distância com enfermeiros, um grupo de profissionais da área da saúde cuja atenção e dedicação para com os pacientes talvez possa atuar como mecanismo de cura. 18 A pesquisa MAI apresentou vários aperfeiçoamentos importantes em relação à de Baird. Enquanto toda a equipe médica da pesquisa de Baird tinha consciência de que uma experiência estava ocorrendo, a equipe médica da pesquisa MAI não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo. Os pacientes da MAHI também não sabiam que estavam participando de um estudo, de modo que não seria possível a ocorrência de efeitos psicológicos. Na pesquisa de Baird, quase 1/8 dos 450 pacientes recusou-se a se envolver no estudo, o que significou que apenas aqueles que eram receptivos à ideia, ou pelo menos que não faziam objeção à ideia de ser alvo de preces, concordaram com a inclusão deles na experiência. E na pesquisa de Baird, os que estavam fazendo as preces haviam recebido uma grande quantidade de dados relacionados com os pacientes, enquanto na MAI os cristãos não tinham praticamente nenhuma informação a respeito das pessoas para quem estavam rezando. Eles receberam instruções para rezar durante 28 dias, e ponto final. Não receberam nenhum feedback a respeito da eficácia de suas preces. Nem a pesquisa de Targ nem a MAI demonstraram que Deus atende a preces ou mesmo que exista. Os pesquisadores envolvidos na experiência MAI salientaram o seguinte: tudo o que observamos é que, quando pessoas fora do hospital pronunciam ou pensam, com uma atitude de prece, o primeiro nome de pacientes hospitalizados, estes parecem ter uma experiência melhor na unidade coronariana. 19 Na verdade, na pesquisa de Elizabeth, não pareceu fazer diferença o método utilizado, desde que o agente de cura sustentasse a intenção de que o paciente fosse curado. Invocar a mulher-aranha ou a figura de uma avó com o dom de curar comum na cultura dos índios americanos alcançava tanto êxito quanto invocar Jesus. Elizabeth começou a analisar quais os agentes de cura mais bem-sucedidos,
eles tinham usado técnicas muito diferentes. Uma agente de cura estabelecida em Pittsburgh e que praticava o alinhamento do fluxo, sentiu, depois de tentar trabalhar com vários pacientes, que havia um campo de energia comum em todos eles, que ela veio a considerar uma característica da energia da AIDS. Ela então se esforçou para entrar em contato com o sistema imunológico saudável desses pacientes e desprezou a energia má. Outra agente trabalhava com a cirurgia psíquica, removendo espiritualmente o vírus do corpo dos pacientes. Outra, uma cristã de santa fé que realizava sessão de cura diante de seu próprio altar com imagens da Virgem Maria e de outros santos, além de muitas velas acesas, afirmou ter evocado médicos do espírito, anjos e guias. Outros, como o agente de cura cabalístico, simplesmente se concentravam em padrões de energia. Mas tudo que eles pareciam ter em comum era a capacidade de sair do caminho. Elizabeth teve a impressão de que quase todos afirmaram ter projetado suas intenções e depois dado um passo atrás e se entregado a outro tipo de poder de cura, como se estivessem abrindo uma porta e permitindo a entrada de algo maior. Muitos dos que haviam sido mais eficazes tinham pedido ajuda do mundo espiritual, da consciência coletiva ou mesmo de uma figura religiosa como Jesus. Não era uma cura egoísta da parte deles, era mais como um pedido. Por favor, faça com que essa pessoa fique curada. Grande parte da imagística deles tinha a ver com relaxar, liberar ou permitir a entrada do espírito, da luz ou do amor. O ser efetivo, fosse ele Jesus ou a Mulher-Aranha, parecia irrelevante. O sucesso da pesquisa MAI sugeriu que a cura por meio da intenção está disponível para as pessoas comuns, embora os agentes de cura possam ser mais experientes ou ter um maior talento natural para entrar em contato com o campo. No Copper Worm Project em Topeka, Kansas, um pesquisador chamado Elmar Green demonstrou que os agentes de cura experientes apresentam padrões de campo elétrico anormalmente elevados durante as sessões de cura. Em seu teste, Green encerrou os participantes em salas eletricamente isoladas construídas de cobre, o que bloquearia a eletricidade oriunda de quaisquer outras fontes. Embora os participantes comuns apresentassem as leituras elétricas esperadas em relação à respiração ou à pulsação, os agentes de cura estavam gerando sobretensões mais elevadas do que 60 volts. Durante as sessões de cura, medidas por eletrômetros colocados nos próprios agentes de cura e nas 4 paredes. Gravações dos agentes de cura feitas em vídeo mostraram que essas sobretensões de voltagem não tinham nada a ver com o movimento físico. 21 pesquisas sobre a natureza da energia de cura dos mestres chineses do Kai-Kun forneceram indícios da presença da emissão de fótons e de campos eletromagnéticos durante as sessões de cura. 22 Essas repentinas sobretensões de energia podem ser a evidência física da maior coerência de um agente de cura, a capacidade de organizar sua energia quântica e transferi-la para o receptor menos organizado. A pesquisa de Elizabeth e o trabalho de William Broad deram origem a uma série de implicações profundas sobre a natureza das doenças e da cura. Sugeriram que a intenção, por si só, cura, mas que a cura também é um poder coletivo. A maneira pela qual os agentes de cura de Targ trabalharam indicaria que talvez exista uma memória coletiva do espírito de cura, que poderia ser reunida como uma energia medicinal. Nesse modelo, a doença pode ser curada por meio de um tipo de memória coletiva. As informações no campo ajudam a manter saudáveis os que estão vivos. Pode até ser que a saúde e a doença das pessoas sejam, de certo modo, coletivas. Certas epidemias talvez atinjam as sociedades como uma manifestação física de um tipo de histeria energética. Se a intenção cria a saúde, ou seja, uma ordem aprimorada em outra pessoa, isso sugeriria que a doença é um distúrbio das flutuações quânticas do indivíduo. A cura, como aventa o trabalho de Papp, pode ser uma questão de reprogramar as flutuações quânticas individuais para que o sistema recupere a estabilidade. Qualquer um entre vários processos biológicos exige uma respeitável sucessão de processos, que seriam sensíveis aos minúsculos efeitos observados na pesquisa da PEAR. 23 É possível também que a doença seja um isolamento, uma falta de ligação com a saúde coletiva do campo e da comunidade. Na pesquisa de Elizabeth Debichnita, a agente de cura de Pittsburgh, que praticava o alinhamento do fluxo, descobriu que o vírus da AIDS parecia se alimentar do medo,
o tipo de medo que pode ser sentido por qualquer pessoa marginalizada pela comunidade, como foi o caso de muitos homossexuais no início da epidemia de AIDS. Várias pesquisas com pacientes cardíacos demonstraram que o isolamento de si mesmo, da comunidade e da espiritualidade e não os problemas físicos, como o colesterol elevado, está entre os fatores que mais contribuem para a doença. 24 em pesquisas sobre a longevidade, as pessoas que vivem mais tempo com frequência são aquelas que não apenas acreditam em um ser espiritual superior, mas também as que têm o mais forte sentimento de pertencer a uma comunidade. 25 Isso pode significar que a intenção do agente de cura era tão importante quanto o seu tratamento. O médico agitado que gostaria que o paciente cancelasse a consulta para poder ir almoçar, o médico recém-formado que passou 3 noites sem dormir e o médico que não gosta de determinado paciente podem exercer um efeito prejudicial. Também pode significar que o tratamento mais importante que um médico pode ministrar é desejar intensamente a saúde e o bem-estar do paciente. Elizabeth começou a examinar o que estava presente em sua consciência imediatamente antes do momento em que entrava para ver os pacientes, para ter certeza de que estava enviando intenções positivas. Também começou a estudar a arte da cura. Se o processo podia funcionar com cristãos que não conheciam os pacientes para quem estavam rezando, pensou, também poderia funcionar para ela. A maneira de agir dos agentes de cura sugeria a ideia mais estranha de todas, a de que a consciência individual não morre. Na verdade, uma das primeiras pesquisas de laboratório sobre um grupo de médiums, realizada pela Universidade do Arizona, parece corroborar a ideia de que a consciência pode continuar a viver depois que morremos. Em pesquisas cuidadosamente supervisionadas para eliminar a fraude e a trapaça, os médiums eram capazes de produzir mais de 80 informações a respeito de parentes falecidos, desde o nome e excentricidades pessoais à natureza efetiva e detalhada da morte deles. No geral, os médiums alcançaram um índice de precisão de 83%, com um deles chegando a acertar 93% das vezes. O grupo de controle, com pessoas sem qualquer poder mediúnico, só acertou, em média, 36% das vezes. Em um dos casos, um médium foi capaz de repetir a prece que uma mãe já falecida costumava recitar para uma das pessoas do grupo, quando esta era criança. O professor Gary Schwartz, chefe da equipe, disse o seguinte: a explicação mais parcimoniosa possível é que os médiums estão mantendo uma comunicação direta com os falecidos. 26 Frei Albert Pape descreveu a situação da seguinte maneira: quando morremos, experimentamos uma dissociação da nossa frequência em relação à matéria das nossas células. A morte pode ser meramente uma questão de voltar para casa ou, para ser mais preciso, de ficar para... Capítulo 11. Telegrama de Gaia. Tinha que ser o momento mais emocionante do qual Dian Wadin conseguisse se lembrar, e nada, concluiu ele, era mais emocionante do que o final do julgamento de J. Simpson, que havia superado o julgamento do macaco de Scopes como o julgamento do século. A partir do momento em que o Ford Bronco branco disparou nervoso pela autoestrada de Los Angeles, dezenas de milhões de americanos por minuto viram o espetáculo se desenrolar na rede de televisão, Court TV. E agora, quase um ano depois do início do julgamento, 500 milhão de telespectadores no mundo inteiro tinham ligado seus aparelhos de televisão, prontos para assistir à transmissão ao vivo do destino do motorista do Bronco, que aguardava a decisão do júri acerca do fato de ele ter ou não assassinado brutalmente a esposa e o amante dela. Um número imenso de americanos permaneceu com lado à televisão durante os 9 meses e meio de julgamento, com 133 dias de depoimentos, 126 testemunhas, 857 provas apresentadas, questões de racismo, exames de DNA, luvas ensanguentadas, gafes impressionantes da polícia e dos especialistas forenses, o incidente em que o juiz Lance Ito expulsou 2 vezes as câmeras de televisão e repreendeu severamente as 2 equipes de advogados que discutiam aos gritos. Estima-se que o processo tenha custado 40 bilhões de dólares em perda de produtividade ao PIB dos Estados Unidos. E agora, 1 ano e 4 dias depois da seleção inicial do júri, esse drama da vida real, que contribuiu para essa audiência compulsiva e que interferiu de tal maneira na audiência das novelas do horário diurno que poderia obter o seu próprio espaço nobre nos anúncios de televisão,
estava para chegar ao fim. Até mesmo os momentos finais tiveram um inesperado momento dramático de suspense. Quando os membros do júri chegaram a um veredicto e estavam reunidos na sala do tribunal, Armanda Cooley, a primeira jurada, percebeu que havia deixado o envelope lacrado, com o formulário que continha o veredicto, na sala dos jurados. No entanto, mesmo que ela tivesse o envelope nas mãos, dois advogados da defesa, entre eles Johnny Cochran, o chefe da equipe dos sonhos de advogados de Simpson, não estavam presentes. O juiz Ito anunciou um recesso. O veredicto seria lido no dia seguinte às 10 horas da manhã. O mundo teria que esperar mais um dia. No dia 3 de outubro de 1995, uma audiência maior do que a de 3 das 5 finais anteriores do campeonato de futebol americano da NFL ou da que assistiu ao episódio A Final, Quem Matou J.R. de Dallas, ligou o aparelho de televisão. O juiz Ito pediu que o veredicto fosse entregue à escrivã do tribunal, Deirdre Robertson. Ela e o J. Simpson se levantaram. O mundo esperou ansioso. Causa do povo do estado da Califórnia contra Owen R.J. Simpson. Processo número B, a 097211. Nós, membros do júri, na ação supramencionada, consideramos o acusado, Owen R. Simpson, inocente. Leu em voz alta Sarah Robertson. O J. Simpson, que permaneceu impassível durante a maior parte do julgamento, exibiu um sorriso triunfante. Ele foi inocentado das duas alegações. Essa foi a última guinada da história. A audiência da televisão ficou aturdida com a decisão do júri, e o mesmo aconteceu com 5 outros observadores silenciosos, todos os computadores WEG, um no laboratório da PIAR, outro na Universidade de Amsterdã e os outros 3 na Universidade de Nevada. Eles tinham sido ajustados para funcionar continuamente desde 3 horas antes, assim como durante e depois da leitura do veredicto. Vadim depois examinou os resultados. 3 picos significativos em termos estatísticos tinham ocorrido nos 5 computadores exatamente em 3 momentos específicos. Um pequeno pico às 9 horas da manhã, hora do Pacífico, um pico mais acentuado 1 hora mais tarde, e então um pico enorme 7 minutos depois. Esses 3 pontos correspondiam aos 3 mais importantes momentos finais do julgamento. O instante em que a transmissão começou, com o comentário inicial da televisão, ocasião em que a maioria das pessoas deve ter ligado a TV, em seguida o início da exibição de imagens do tribunal e, por fim, o momento exato em que o veredicto foi anunciado. À semelhança do que as pessoas fizeram no mundo inteiro, esses computadores prestaram atenção para descobrir se o J era inocente ou culpado. Uma possibilidade de que uma consciência coletiva talvez existisse vinha tomando forma na cabeça de Dean Wadden havia muitos anos, talvez até por influência da mãe dele, que sempre se interessara por yoga. Sem dúvida esse era um conceito familiar nas culturas orientais e da antiguidade. No entanto, outras pessoas, como o psicólogo William James, aventaram a hipótese de que o cérebro simplesmente reflete essa inteligência coletiva, como uma estação de rádio que capta sinais e os transmite. Enquanto Wadden e seus colegas observavam a aparente capacidade da mente humana de expandir suas fronteiras, surgiram perguntas naturais a respeito de se os efeitos seriam maiores se muitas pessoas atuassem em uníssono e se de fato uma mente global coletiva operaria como uma unidade. Se uma coerência podia se desenvolver entre as pessoas e o ambiente, haveria a possibilidade de existir uma coerência em grupo? O que era diferente a respeito das ideias de Wadden é que ele estava tentando descobrir como poderia testar tudo isso de modo científico. Roger Nelson foi o primeiro a ter a ideia de verificar se uma máquina web seria capaz de captar indícios de uma consciência coletiva. A ideia surgiu de uma experiência que ele teve certo dia enquanto analisava alguns dados no laboratório da PIAR. Corria o ano de 1993 e Nelson era um doutor em psicologia de 53 anos de idade, extraoficialmente considerado o coordenador das experiências do laboratório da PIAR. Detentor de uma habilidade natural para administrar, conseguia reunir todo mundo para garantir que o trabalho seria feito. Ele havia chegado ao laboratório em 1980,
durante uma licença de 1 ano que obtivera do cargo de professor de uma faculdade de Vermont. Mas depois esse ano se transformou em 2, e não demorou muito para que ele informasse à faculdade que não iria voltar. O trabalho na PR era inebriante para Nelson, que nasceu em Nebraska, tinha uma barba vermelha e as feições não muito delicadas. Era outro cientista filósofo atraído desde a infância pela vanguarda científica. Nelson estivera sentado no departamento de engenharia de Princeton, criando gráficos para as distribuições dos resultados de múltiplas sequências do RIG. Enquanto examinava os gráficos de sequências, em que as pessoas haviam produzido um conjunto de intenções H e S e gráficos da intenção oposta L e US, não viu nada fora do comum. Como era de se esperar, o gráfico dos H e S tendia um pouco para a esquerda, e o dos L e US um pouco para a direita. Roger então examinou os dados estatísticos para o terceiro teste, no qual as pessoas não deveriam ter nenhuma intenção com relação à máquina. Ele estava esperando ver uma linha de referência, com uma forma praticamente indistinguível das geradas pelo puro acaso, quando a máquina funcionava sozinha, sem ninguém tentando influenciá-la. Mas o gráfico não refletia isso. Estava todo comprimido. No centro, havia uma nítida e óbvia exceção, uma pequena linha que se projetava e lembrava muito um pequeno punho cerrado. Lá estava ele, acenando para Nelson de modo reprovador. Este riu tanto que quase caiu da cadeira. Como pôde ter deixado de perceber isso? Até mesmo tentar não pensar em nada pode criar um foco de energia. Não há nada que a mente possa fazer. Tentar não exercer um efeito sobre a máquina era como fazer um esforço para não pensar em elefantes. Talvez qualquer tipo de atenção, em virtude do próprio ato de concentrar a consciência, fosse capaz de criar ordem. A mente estava sempre em atividade, observando, pensando. Pensamos, por conseguinte exercemos uma influência. Já houvera alguns indícios disso no laboratório da PIAR. Nelson observara nas inúmeras experiências com o RIG que certas pessoas, com frequência as mulheres, obtinham um êxito mais acentuado ao influenciar as máquinas RIG quando estavam se concentrando em outra coisa. Nelson começou a testar essa possibilidade com um dispositivo que chamou de Contrete, uma forma abreviada de manter uma máquina RIG funcionando continuamente para verificar se ela registrava mais caras ou coroas do que de costume no decurso de um dia comum e depois determinar o que estava acontecendo na sala nos momentos da alteração. Tudo isso deu origem a outra ideia. A observação do dia, ADIA, requer um estado de atenção muito baixo. Assimilamos muitas coisas que vemos, ouvimos e cheiramos à nossa volta no transcorrer das nossas atividades cotidianas. Entretanto, quando fazemos uma coisa que de fato mobiliza nossa mente e nossas emoções, como ouvir música, assistir a um momento de suspense no cinema, comparecer a um comício político ou a um serviço religioso, nós nos concentramos profundamente. Envolvemo-nos com a situação em um estado de grande intensidade. Em primeiro lugar, Nelson se perguntou se a capacidade da consciência de ordenar ou influenciar dependeria do nível de concentração do observador. E segundo, caso dependesse, qual seria o efeito exercido por mais de uma pessoa? Ele observara, a partir dos dados da PR, que casais com uma forte ligação, pessoas que estavam intensamente envolvidas uma com a outra, exerciam um efeito mais profundo nas máquinas RIG do que pessoas isoladas. Isso sugeria que duas pessoas com ideias similares criavam mais ordem em um sistema aleatório. E se reuníssemos um grupo grande de pessoas em que todas se concentrassem na mesma coisa, o efeito seria ainda maior? Haveria uma relação entre o tamanho do grupo ou a intensidade do interesse e o tamanho do efeito? Afinal de contas, pensou Nelson, todo mundo já passou por momentos na vida em que a consciência de um evento em grupo podia quase ser sentida. A sensibilidade da máquina RIG era tão grande que ela talvez captasse isso. Nelson decidiu pôr à prova essa teoria com encontros que já estavam para acontecer. Robert Jahn e Brenda Dunn estavam planejando comparecer ao International Consciousness Research Laboratory em abril de 1993, onde um grupo de acadêmicos graduados se reunia 2 vezes por ano para trocar informações sobre o papel da consciência. Mais tarde, no mesmo ano, Nelson planejava participar do Direct Mental Healing Interactions, DHML, que seria realizado no Esalen Institute, na Califórnia.
e prometia ser uma conferência de peso com 12 cientistas que debateriam sobre a maneira de conduzir uma pesquisa na arte da cura. Em Hollywood, era reservada certa reverência para as pessoas que tinham boas vibrações e influenciavam o ambiente das reuniões de forma positiva. No caso de Nelson, a questão era se a máquina WEC também captaria as boas vibrações. Jane e Dan partiram para a reunião com uma caixa e um notebook, que representavam o programa WEC e os registros dos dados no computador, e os mantiveram em funcionamento durante a conferência. Nelson fez o mesmo em seu encontro no Exalém. Eles estavam verificando se esse afastamento constante do movimento aleatório indicaria alguma mudança no ambiente das informações e estaria relacionado com o campo compartilhado de informações e com a consciência coletiva do grupo. 3. A principal diferença entre essas experimentações e os experimentos habituais do RG era que o grupo não estaria tentando influenciar a máquina de nenhuma maneira. Quando todos voltaram a Princeton e analisaram os resultados, descobriram que, inegavelmente, um efeito fora presenciado. Decidiram então conduzir uma série de experiências desse tipo. Em outro evento semelhante, dessa vez na Academy of Consciousness e patrocinado pelo ICRL, os dados foram ainda mais conclusivos. Uma grande inclinação central no gráfico correspondia exatamente ao momento do encontro, em que ocorrera um intenso debate de 20 minutos sobre os rituais na vida cotidiana, tema que cativou a audiência. Nelson também examinou anotações e gravações realizadas por membros do grupo na ocasião. Vários dos 50 participantes haviam registrado a discussão como um momento especial e compartilhado. Sem conhecer o resultado da máquina RG, um dos membros relatara que uma mudança na energia do grupo tinha sido quase que palpável. 4. Nelson descobriu com o seu próprio estudo sobre Exalém que o momento mais emocionante do encontro também produziu um forte desvio em relação à aleatoriedade dos dados. Os resultados foram fascinantes, mas a ideia precisava ser mais bem testada, nos mais variados tipos de locais. Entretanto, para fazer isso com competência, Nelson precisava de um dispositivo que fosse de fato portátil. O equipamento utilizado fora incômodo e de difícil manejo, exigindo uma fonte de alimentação própria. Nelson pensou em usar um Palmtop da Hewlett-Packard, que não era muito maior do que um gravador de bolso, tendo em cima um dispositivo RG em miniatura, conectado à porta serial e fixado com um pedaço de velcro. Nelson não estava interessado em saber se receberia mais caras do que coroas, já que ninguém estaria manifestando qualquer intenção. Tudo o que desejava determinar era se a máquina havia se desviado em qualquer direção da atividade aleatória de 50 a 50. Qualquer mudança, fosse ela de mais caras ou mais coroas, ou às vezes mais caras e depois às vezes mais coroas, seria interpretada como um afastamento da probabilidade normal. Essas especificações exigiam um método estatístico de análise dos dados diferente do usado no laboratório da PR para as pesquisas habituais. Nelson decidiu utilizar um método chamado quadrado K, que consistia em traçar o quadrado de cada rodada individual. Qualquer comportamento fora do comum, algum desvio prolongado ou extremo em relação à monotonia aleatória esperada de caras ou coroas, apareceria com facilidade. Nelson chamou essas atividades de experiências no campo da consciência, ou Fieldreg, para resumir. O nome encerrava um elegante duplo sentido. Era um RG no campo, mas também um dispositivo usado para verificar se de fato existia um campo de consciência. Nelson decidiu experimentar o seu Fieldreg nos mais variados tipos de eventos: reuniões de negócios, encontros acadêmicos, conferências humorísticas, concertos, eventos teatrais. Ele procurou acontecimentos cativantes que manteriam a audiência fascinada, momentos em que um grande número de pessoas estaria simultaneamente envolvido com o mesmo pensamento intenso. 5. Quando um dos membros do Covenant of Unitarian Universalist Pagans, CUPS, demonstrou interesse pelo trabalho da PR, Nelson emprestou a ele um Fieldreg e a máquina foi levada a 15 reuniões de ritual pagão, que incluíram sabás e eventos realizados durante a lua cheia. Um amigo de um colega da PAR, diretor artístico de um grande espetáculo musical chamado The Evans, que é apresentando todos os anos em dezembro, em 8 cidades americanas, para celebrar o Ano Novo, procurou Nelson e perguntou se poderia fazer uma experiência com o Fieldreg em seu show. Parecia perfeito. O espetáculo contava com um ritual,
música e participação da audiência. Nassan assistiu à produção e pediu ao diretor artístico que escolhesse as 5 partes do show que mais tocariam à audiência e, por conseguinte, a máquina. O Field Drake foi levado a 10 espetáculos em 2 cidades em 1995 e a várias apresentações em 8 cidades em 1996. E cada um dos momentos que Nassan previra causaram uma alteração nos dados da máquina. 7. Um padrão definido estava emergindo. A máquina estava se afastando de seus movimentos aleatórios e adquirindo uma espécie de ordem durante os momentos de atenção máxima, apresentações especiais nas reuniões, os pontos altos das conferências humorísticas, os momentos mais intensos dos rituais pagãos. Para uma máquina RG, cujos movimentos eram tão delicados e minúsculos, esses efeitos eram relativamente grandes e 3 vezes maiores do que quando as pessoas tentavam afetar individualmente as máquinas na PIR. Nas sessões pagãs, o Field Drake por 2 vezes dera uma forte guinada para fora da norma, ambas durante rituais realizados na lua cheia, registrando muito mais coroas do que de costume. Um dos membros do grupo do seu UPS não ficou surpreso quando Nassan lhe informou os resultados. De modo geral, comentou ele, nossos sabás não são muito pessoais ou intensos, ao passo que os rituais da lua cheia às vezes são. 8. A atividade específica na verdade não tinha importância. O que parecia realmente importar era a intensidade do grupo e o poder da atividade de manter a audiência fascinada. Outra coisa que parecia ajudar era o fato de existir algum tipo de ressonância coletiva entre os membros do grupo, em particular algum contexto que fosse emocionalmente significativo para eles. Na conferência humorística, a máquina fez seu maior desvio durante uma das apresentações principais, que foi tão engraçado que a audiência aclamara o comediante em pé pedindo bis. O mais importante fora claramente o fato de que todos estavam absortos. Todo mundo estava pensando a mesma coisa. O que parecia estar acontecendo era que, quando a atenção focalizava as ondas das mentes individuais em uma coisa semelhante, ocorria um tipo de superradiância quântica que exercia um efeito físico. A máquina WEG era de certo modo uma espécie de termômetro que media a dinâmica e a coerência do grupo. As reuniões exclusivamente de negócios ou acadêmicas não exerciam nenhum efeito sobre a máquina. Se os membros de um grupo estavam entediados e a atenção deles divagava, a máquina também ficava entediada, por assim dizer. Apenas os momentos intensos de afinidade pareciam reunir energia suficiente para transmitir alguma ordem à caótica falta de objetivo de uma máquina RG. A ideia de locais sagrados intrigava Nassan. Eles eram sagrados porque sua utilização ao longo dos séculos havia lhes conferido essa qualidade, ou o lugar em si encerrava determinada qualidade, a configuração de árvores ou pedras, o espírito do lugar, a localização que estivera presente desde o início, fazendo com que os seres humanos o escolhessem para essa finalidade. Os povos da antiguidade eram sensíveis aos sinais da terra, eram capazes de ler e prestar atenção a certas configurações como as linhas-lei. Se havia algo diferente a respeito do lugar em si, teria um tipo de consciência coletiva se aglutinado ali como uma espiral energética, ou algum tipo de ressonância energética sempre existiu no local. Nassan decidiu procurar vários locais nos Estados Unidos que tivessem sido sagrados para os índios. Ele e sua máquina observaram um pajé executando uma cerimônia de cura ritual no Monumento Torre do Diabo, no estado de Wyoming, um local considerado sagrado por certas tribos. Mais tarde, ele caminhou ao redor da Torre do Diabo com um palmreg no bolso, e depois visitou Gílio ferido na Dakota do Sul, local do massacre de uma tribo sul inteira. Nassan inspecionou a desolação, o cemitério e o monumento aos mortos. Em seguida, ficou em profundo silêncio. Mais tarde, quando examinou os dados de ambos os lugares, não havia nenhuma dúvida. O resultado da máquina estava de fato sendo influenciado, e o efeito era bem maior do que o das pesquisas habituais da PIR, como se a memória dos pensamentos de todas as pessoas que viveram e morreram no local ainda estivessem lá. 9. A oportunidade perfeita para examinar mais de perto a natureza da memória e da ressonância coletiva surgiu durante uma viagem ao Egito. Nassan decidiu participar de uma excursão de 2 semanas a esse país com um grupo de 19 colegas. Eles planejavam visitar os principais templos e locais sagrados dos antigos egípcios, onde realizariam uma série de cerimônias informais,
como salmodiar e meditar. Essa viagem daria a Nessa a chance de verificar se as pessoas envolvidas em atividades meditativas nesses lugares, de certo modo, no tipo de atividades para as quais os locais haviam sido originalmente construídos, exerceriam um efeito ainda maior sobre as máquinas. Nessa manteve um palm read funcionando no bolso do paletó durante todas as visitas aos principais lugares: a Grande Esfinge, os templos de Karnak e de Luxor, a Grande Pirâmide de Gizé. O palm read ficou ligado enquanto o grupo meditava ou salmodiava, quando estavam simplesmente perambulando pelos templos e até mesmo durante os momentos em que ele estava sozinho dando um passeio ou meditando. Também manteve um registro cuidadoso das ocasiões em que atividades diversas tinham ocorrido. Quando voltou para casa e compilou todos os dados, um interessante padrão emergiu. Os efeitos mais intensos sobre a máquina ocorreram durante ocasiões em que o grupo estava envolvido em um ritual, como a salmodia, num local sagrado. Na maioria das principais pirâmides, os efeitos tinham sido 6 vezes maiores do que o das experimentações RG usuais da PIAR, e 2 vezes maiores do que as experimentações habituais do Fieldreg. Esses efeitos estavam entre os maiores que Nessa já havia registrado. Eram tão grandes quanto os do casal com uma forte ligação. No entanto, quando reuniu todos os dados dos 27 locais sagrados que visitara, enquanto simplesmente os percorria apenas em um silêncio respeitoso, os resultados foram ainda mais espantosos. O próprio espírito do lugar parecia registrar efeitos tão grandes, sob todos os aspectos, quanto os do grupo de meditação. Como Nessan estava sempre carregando o palm read no bolso, é claro que suas expectativas poderiam ter influenciado a máquina, um fenômeno bastante conhecido chamado efeito do experimentador. Poderiam ter sido também as expectativas coletivas e o assombro dos outros visitantes. Afinal de contas, ele nunca estava sozinho nos locais. Entretanto, alguns outros controles demonstraram que a situação era um pouco mais complicada. Uma vez mais, quando o grupo tentou salmodiar e meditar em outros lugares que não são considerados sagrados, os efeitos no palm read foram significativos, mas menores. Mesmo quando os membros do grupo pareciam estar em sintonia uns com os outros, como durante um eclipse solar, uma sessão especial de astrologia ou uma festa de aniversário ao pôr do sol, os efeitos da máquina também foram pequenos, não muito maiores do que os efeitos observados durante uma experimentação RG convencional. Nessan chegou a monitorar uma série do próprio ritual de concentração dele. Durante as preces em uma mesquita, em certos passeios e enquanto observava e tentava decifrar hieróglifos. Muitas dessas atividades tinham sido envolventes para Nessan, algumas profundamente tocantes. Não obstante, o resultado da máquina apresentou um desvio, mas que não foi maior do que se ele estivesse em casa em Princeton, sentado diante de uma máquina RG. Estava claro que alguma ressonância reverberava nos locais, possivelmente até mesmo um vórtice de memória coerente. Tanto o tipo de lugar como a atividade do grupo pareciam desempenhar papéis que contribuíam para criar um tipo de consciência de grupo. Nos locais sagrados em que não houve salmodia, a mera presença do grupo, ou talvez até o próprio lugar, encerravam um elevado grau de consciência ressonante. A máquina também registrava um efeito mesmo no meio de atividades ou locais mais mundanos, desde que a atenção do grupo tivesse sido despertada. E por mais profundamente envolvido que Nessan pudesse ficar quando estava sozinho, ele não conseguiu igualar o tamanho do efeito do grupo. Os dados continham um outro elemento extraordinário. Durante a viagem à Grande Pirâmide de Kéops no Planalto de Gizé, o palm read havia se desviado de seu curso aleatório, com uma tendência positiva durante 2 salmodias em grupo dentro da Câmara da Rainha e da Grande Galeria, e depois exibir uma forte tendência negativa na Câmara do Rei, onde o grupo tinha dado seguimento à salmodia. Uma situação semelhante ocorrera em Karnak. Nessan ficou impressionado quando os resultados foram traçados em um gráfico. Ambos formavam uma grande pirâmide. Foi difícil deixar de pensar que, em algum nível, o palm read estivera vivendo a viagem de Nessan em paralelo. 10 dias Radin esteve na reunião do Direct Mental Healing e viu os estranhos dados de Nessan. Como Radin fora colega de Nessan e coautor da meta-análise dos dados da PIAR, ele era um candidato natural a reproduzir o trabalho de Nessan. Nas primeiras experiências, Radin, de maneira semelhante a Nessan, descobriu que esses efeitos acontecem quando um Fieldreg está presente no local.
Mas e se ele estiver longe? O veículo mais óbvio para a afinidade à distância era a televisão. Todo mundo assistia à televisão, em particular aos programas populares. Estariam todos pensando a mesma coisa enquanto assistiam? Para verificar essa hipótese, Vadim precisava de algo mais do que um seriado cômico, um evento que garantisse que a audiência não iria desgrudar os olhos da tela. 11. O veredicto do julgamento de O.J. Simpson seria, mais tarde, uma escolha natural. Entretanto, para sua primeira experiência, Vadim escolheu a 67 a noite de entrega do Oscar, em março de 1995. Com um número estimado de 1 bilhão de telespectadores, era uma das maiores audiências que ele era capaz de imaginar. Ela era formada por pessoas de 120 países, de modo que a contribuição em bloco estaria vindo de todos os cantos do mundo, para demonstrar que os efeitos aconteciam instantaneamente a qualquer distância. Vadim utilizou duas máquinas RG colocadas em pontos diferentes. Uma delas estava situada a cerca de 20 metros dele, enquanto ele assistia ao evento no dia 27 de março, a outra estava em seu laboratório, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros de distância, funcionando sozinha e sem estar diante de um aparelho de televisão. Durante a transmissão, tanto Vadim quanto seu assistente anotaram meticulosamente, minuto a minuto, os momentos bem interessantes e os pouco interessantes da cerimônia. Todos os momentos de tensão máxima, como o anúncio do melhor filme, do melhor ator ou da melhor atriz, foram cronometrados e assinalados como períodos de alta coerência. Quando o programa terminou, ele examinou os dados. Durante os períodos de maior interesse, o grau de ordem da máquina subiu para um nível tão elevado que a probabilidade de isso ter ocorrido por acaso era de 1000 para 1. Por outro lado, durante os períodos menos interessantes, o grau de ordem não era maior do que 10 para 1. Os dois computadores também ficaram funcionando durante 4 horas depois do evento, e no decorrer desse período de controle, depois de um minúsculo pico, que possivelmente refletiu o término da cerimônia de entrega dos prêmios, ambos logo retomaram o comportamento aleatório habitual. Vadim reproduziu sua própria experiência 1 ano mais tarde, com resultados semelhantes. Ele obteve o mesmo tipo de resultados com as Olimpíadas de Verão, em julho de 1996, e, é claro, durante o julgamento de O.J. Simpson. Vadim testou suas máquinas na final do Campeonato de Futebol Americano de 1996 e também durante o horário nobre nos 4 maiores canais de televisão dos Estados Unidos em uma noite de fevereiro desse mesmo ano. Nos momentos mais importantes da final do jogo de futebol, a máquina registrou um leve desvio, mas o efeito não foi nem de longe tão acentuado quanto no decorrer do julgamento de O.J. Simpson na noite do Oscar. Esse resultado pode estar relacionado a um problema simples apresentado em um evento esportivo. O fato de que grupos de pessoas reagem de uma maneira diferente e com intensidade a cada jogada, dependendo do time para o qual estão torcendo. Vadim também imaginou que isso tivesse algo a ver com o número de intervalos comerciais que estão sempre interrompendo o jogo, especialmente porque os anúncios exibidos durante a final se tornaram tão populares quanto o próprio jogo. Às vezes era difícil distinguir os momentos de grande interesse dos de pouco interesse, e os resultados confirmaram isso. Em sua outra experiência, durante o horário nobre da televisão, Vadim partira do princípio de que tanto as máquinas como os espectadores iriam atingir um máximo nos momentos importantes de qualquer espetáculo e se reduzir aos poucos no final, quando os comerciais em geral são exibidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Embora o tamanho do efeito não fosse enorme, a maior tendência da máquina para a ordem teve um máximo exatamente quando a audiência estaria mais envolvida com os programas. Os wagnerianos são fanáticos, pensou Dieter Weitel, colega de Roger Nelson, no Departamento de Psicologia Clínica e Fisiológica da Universidade de Gießen. Ao longo dos anos, a Festspielhaus, em Bayreuth, o teatro lírico que Wagner construíra para si mesmo, tornara-se uma espécie de local sagrado ao qual os aficionados por Wagner fazem uma peregrinação anual na época do Festival Wagner. Eram verdadeiros fanáticos, íntimos de cada nota, de cada ascensão e queda das emoções, felizes por permanecer sentados durante as 15 horas do ciclo do Anel. Os espectadores da Festspielhaus eram na maior parte entendidos na música de Wagner. Representava a audiência perfeita para uma experimentação do Fieldreg. Em 1996,
Vital, que era pessoalmente um adorador de Wagner, com o lustroso cabelo branco penteado para trás e uma postura altiva, compareceu ao evento com uma máquina RG, registrando o primeiro ciclo das diversas óperas. Ele repetiu a experiência nos 2 anos subsequentes. No total, a máquina web esteve presente há muitas horas do evento 9 óperas, Tristão e Isolda, Götterdämmerung. No conjunto, ao longo dos 3 anos, as tendências foram uniformes, exibindo uma mudança global de ordem na máquina, durante as cenas mais emocionantes ou naquelas em que a música era mais comovente, como nas partes do coro. 12 nesse caso, o laboratório da PIAR não conseguiu igualar os resultados de Vital. Eles também levaram máquinas Fieldreg para várias óperas e espetáculos em Nova York, mas os resultados mostraram que a reação das máquinas não foi significativa. 13 Estava óbvio que a atenção da audiência necessitava de um tipo de intensidade wagneriana para exercer algum efeito sobre a máquina. Vital chegou à conclusão de que é mais provável que uma ressonância seja criada quando a audiência conhece bem a música e está em sintonia com ela. Um resultado ainda mais interessante foi obtido por outro colega muito próximo a Wadden, o professor Dick Bierman, de Amsterdã, que com frequência tentava reproduzir as pesquisas de Wadden. Bierman decidira experimentar o Fieldreg em uma casa cujos moradores estavam relatando efeitos do tipo poltergeist, estranhos movimentos ou o deslocamento de grandes objetos, os quais as pessoas em geral julgam ser causados por fantasmas, daí o nome, poltergeist, que significa fantasmas barulhentos. Em alguns lugares, acredita-se que os poltergeister nada mais sejam do que uma intensa energia proveniente de uma pessoa, muitas vezes um adolescente turbulento. No caso a que me refiro, Bierman instalou uma máquina RG e comparou os momentos em que a família informou a ocorrência de um efeito poltergeist com os resultados aleatórios de cara e coroa gerados pela máquina. Nas mesmas ocasiões em que os moradores da casa relataram ter visto um objeto voando, a máquina também demonstrou um desvio em relação à probabilidade normal. 14 Possível que uma pessoa com esse tipo de intensidade crie a experiência poltergeist por meio de intensos efeitos no campo. Reza a lenda que o sol sempre brilha na cabeça dos ex-alunos de Princeton, não apenas durante a vida, mas no dia em que eles se diplomam. Segundo o folclore local, mesmo quando a previsão era de chuva, esta de alguma maneira era adiada para depois do término da cerimônia da entrega dos diplomas. Roger Nelson comparecia todos os anos à formatura com a esposa, e em mais de uma ocasião comentara que o tempo estava muito bom. Ele agora começava a se perguntar se isso seria mais do que uma simples coincidência. As pesquisas com o Fieldreg tinham deixado Nelson com algumas questões a respeito de como esse tipo de consciência de campo poderia funcionar na vida real. Ocorreu-lhe que o desejo coletivo de toda a comunidade universitária de que o dia fosse ensolarado talvez pudesse de fato exercer um efeito, afugentando as nuvens de chuva. Ele reuniu todos os relatórios meteorológicos dos 30 anos anteriores e examinou como estivera o tempo antes, durante e após a colação de grau em Princeton. Ele estava procurando basicamente o índice de precipitação. Nelson também examinou as condições atmosféricas nas 6 cidades ao redor de Princeton, que iriam atuar como padrão de comparação. A análise de Nelson revelou alguns efeitos estranhos, como se um guarda-chuva coletivo cobrisse Princeton exatamente no dia em que os alunos se formavam. Nesses 30 anos, não choveu em 72%, ou quase 3/4, dos dias de formatura, em comparação com apenas 67%, ou 2/3, nas cidades vizinhas. Do ponto de vista estatístico, isso significava que Princeton tinha algum efeito mágico na ocasião da formatura e a cidade ficava mais seca do que de costume, ao passo que todas as cidades vizinhas apresentavam a umidade normal dessa época do ano, até mesmo em um dia em que caiu um aguaceiro de quase 7 centímetros em Princeton. Curiosamente, a chuva só começou após o término da cerimônia. 15 A pesquisa que Nelson realizou em Princeton sobre as condições atmosféricas foi apenas um minúsculo indicador de que as pessoas podiam produzir um efeito positivo no ambiente. Durante 20 anos, a Organização da Meditação Transcendental havia sistematicamente testado, por meio de várias dezenas de pesquisas, se a meditação em grupo poderia reduzir a violência e os conflitos no mundo. O fundador da meditação transcendental, o Yogi Maharishi Mahesh,
afirmava que o estresse individual gerava o estresse mundial e que a calma do grupo gerava a calma no mundo. Ele postulou que se 1% de uma região tivesse pessoas praticando MT, ou se a raiz quadrada de 1% da população praticasse MT-CD, um tipo mais avançado e ativo de meditação, todas as formas de conflito, como os índices de mortes por arma de fogo e outros crimes, o consumo excessivo de drogas e até mesmo os acidentes de trânsito, diminuiriam. A ideia do efeito Maharishi era que a prática regular da meditação transcendental possibilitaria que entremos em contato com um campo fundamental que liga todas as coisas, um conceito não muito diferente do campo de ponto zero. Se um número suficiente de pessoas se dedicassem a essa prática, a coerência se revelaria contagiante em toda a população. A organização da MT escolhera chamar esse processo de superradiância, porque assim como a superradiância no cérebro, ou em um laser cria a coerência e a unidade, a meditação exerceria o mesmo efeito. Na sociedade, grupos especiais de yogis têm se reunido no mundo inteiro, apresentando seminários intensivos voltados para áreas específicas de conflito. Desde 1979, um grupo americano de superradiância, cujo tamanho varia de algumas centenas de pessoas a mais de 8.000, vem se reunindo 2 vezes por dia na Maharishi International University, em Fairfield, Iowa, para tentar criar mais harmonia no mundo. Embora a organização MT tenha sido ridicularizada, em grande parte por ter promovido os interesses pessoais do Maharishi, o valor dos dados apresentados por ela é irrefutável. Muitas das pesquisas foram publicadas por publicações de peso, como o Journal of Conflict Resolution, o Journal of Mind Behavior e o Social Indicators Research, o que significa que elas tiveram que satisfazer a rigorosos critérios de avaliação. Uma pesquisa recente feita no National Demonstration Project, em Washington, D.C., conduzida durante mais de 2 meses em 1993, demonstrou que, quando o grupo local de superradiância aumentou para 4.000 pessoas, o índice de crimes violentos, que vinha aumentando regularmente nos primeiros 5 meses do ano, começou a declinar para 24% e continuou a decrescer até o final do experimento. Assim que o grupo se dispersou, o índice de criminalidade voltou a subir. A pesquisa demonstrou que o efeito não poderia ter sido causado por variáveis como o tempo, a polícia ou qualquer campanha especial contra o crime. 16 Outra pesquisa realizada em 24 cidades americanas mostrou que, sempre que uma cidade atingia um ponto em que 1% da população estava praticando MT com regularidade, o índice de criminalidade caía para 24%. Em uma pesquisa suplementar realizada em 48 cidades, em metade das quais 1% da população meditava, as cidades onde isso acontecia alcançaram uma redução de 22% no índice de criminalidade, em comparação com um aumento de 2% nas cidades que serviram como padrão de comparação. Também houve uma redução de 89% na tendência da criminalidade, em comparação com um aumento de 53% nas cidades do grupo de controle. 17. A organização da MT pesquisou até mesmo se as meditações em grupo eram capazes de influir na paz mundial. Em uma pesquisa sobre uma reunião especial da MT em Israel que acompanhou o conflito dia a dia durante 2 meses, nos dias em que o número de meditadores era elevado, as baixas no Líbano diminuíam em 76% e a criminalidade local, os acidentes de trânsito e os incêndios declinavam. Nesse caso também, influências que poderiam interferir no resultado, como as condições atmosféricas, os fins de semana ou os feriados, tinham sido levadas em conta. 18 As pesquisas da MT, assim como o trabalho com o Field Drag de Nelson, com seu jeito modesto e preliminar, ofereciam esperança a uma geração alienada e incrédula. Afinal de contas, o bem talvez seja capaz de conquistar o mal. Poderíamos criar uma comunidade melhor. Tínhamos a capacidade coletiva de transformar o mundo em um lugar melhor. Radin estava sendo um pouco brincalhão quando propôs a ideia. Ele e Nelson tinham participado de uma conferência em Freiburg no final de 1997, quando debateram se deveriam introduzir algumas medições físicas como o EEG nas pesquisas que usavam o EGS. Por que não dar uma olhada no EEG de Gaia? Observou Radin em determinado momento.
Nessa abraçou a ideia de imediato, uma vez que o giro é distro à atividade de um cérebro individual, por meio da fixação de eletrodos na superfície do crânio. Eles talvez conseguissem fazer leituras da mente de Gaia, nome pelo qual muitas pessoas gostam de chamar o nosso planeta. James Lovelock o inventara, em homenagem à deusa grega da Terra, junto com a hipótese de que o mundo é uma entidade viva com sua própria consciência. 19 Talvez eles pudessem montar uma rede de WEGs que abrangesse o mundo inteiro. O IG do mundo funcionaria de forma contínua, tirando uma temperatura constante do estado da mente coletiva. Quando estavam buscando um nome, outro colega de Nessan sugeriu eletrograma, ou IgG. Nessan preferia o termo noosfera, criado por Teilhard de Chardin para refletir a ideia de que a Terra estava encerrada em uma camada de inteligência. Embora Nessan depois viesse a desenvolver essa ideia no Global Consciousness Project, um projeto localizado em Princeton, mas separado da PIAR, o nome que pegou foi IgG. Se era verdade que os campos gerados pelas consciências individuais podem se combinar durante os momentos de afinidade, Nessan queria verificar que a reação coletiva aos eventos mais emocionantes da nossa época teriam algum tipo de efeito comum em medidores altamente sensíveis como as máquinas RG. O julgamento de O.J. Simpson fora uma primeira tentativa nesse sentido, quando máquinas foram colocadas para funcionar em lugares diferentes e os resultados obtidos por elas foram comparados. Nessan começou com um pequeno grupo de cientistas que ligaram suas máquinas RG em agosto de 1998. Com o tempo, ele formou uma rede de 40 cientistas que colocaram WEGs para funcionar no mundo inteiro. O projeto gerou uma enorme quantidade de dados. Fluxos contínuos de dados eram enviados pela internet, os quais eram comparados com momentos dramáticos da história moderna, como a morte de John F. Kennedy Jr. e o quase impeachment de Bill Clinton, o acidente com o Concorde em Paris e o bombardeio da Iugoslávia, enchentes, erupções vulcânicas e as celebrações do Ano Novo do I2K. Mesmo antes de começar, o IgG passou pelo seu primeiro teste, ainda na forma de protótipo, quando a princesa mais amada do mundo morreu de repente em um túnel de Paris. Dados registrados antes, durante e depois do enterro da princesa de Gales foram compilados e comparados com a programação oficial dos eventos. Ao longo de todas as cerimônias públicas em homenagem a Diana, as máquinas haviam se desviado do curso aleatório, efeito cuja probabilidade de ter ocorrido por acaso era de 100 para ele. 20 Além disso, quando Nessan examinou dados semelhantes registrados durante o enterro da Madre Teresa de Calcutá, ocorrido pouco depois, as máquinas não apresentaram nenhum efeito inesperado. Madre Teresa estava doente e sua morte era esperada. Era idosa e vivera uma vida plena e produtiva. Já a tragédia da jovem e confusa princesa claramente mobilizara o coração do mundo, e os WEGs captaram esse sentimento. 21 As eleições americanas e até mesmo o escândalo de Monica Lewinsky não pareceram emocionar o mundo, mas as celebrações de Ano Novo, os grandes desastres e tragédias provocaram um arrepio na espinha dorsal coletiva, que foi pontualmente registrado pelas máquinas. Os resultados iniciais deixaram Nessan e Oadin com muitas perguntas estimulantes em suas cabeças. Se a mente do mundo de fato existia, talvez pequenos vislumbres de inspiração da parte dela pudessem ser responsáveis pelos momentos mais monstruosos e magníficos da história da humanidade. Ou talvez a consciência negativa fosse como um micróbio capaz de infectar as pessoas e assumir o controle. A Alemanha ficara deprimida em todos os sentidos depois da Primeira Guerra Mundial. Poderia esse abatimento ter afetado os alemães em um nível quântico, tornando mais fácil para Hitler, o mais inebriante dos oradores, criar uma espécie de coletivo negativo, que se alimentava de si mesmo e tolerava as maldades mais repulsivas? Teria uma consciência coletiva sido responsável pela Inquisição Espanhola? Pelos julgamentos das bruxas de Salem? O mal coletivo também teria a capacidade de criar coerência? E as maiores realizações humanas? Um surto repentino de inspiração poderia ocorrer na mente do mundo? Poderia uma coalescência de energia ser responsável pelo florescimento da arte ou da consciência superior em determinada época? Na antiga Grécia? Na Renascença, a criatividade também seria contagiante,
sendo responsável pela criatividade explosiva em Viena na década de 1790 e pela explosão da música pop inglesa na década de 1960. O campo de ponto zero fornecia uma explicação provável para certos sincronismos físicos inexplicáveis, como a cientificamente comprovada unificação do ciclo menstrual das mulheres que vivem em estreita proximidade. 22 Ele também poderia explicar o sincronismo emocional e intelectual no mundo. Era a primeira indicação de que a consciência de grupo, atuando em um meio como o campo de ponto zero, funcionava como fator de organização universal no cosmo. Entretanto, até então, com a tecnologia disponível, Nelson tivera apenas os primeiros vislumbres de evidência, um minúsculo desvio em relação à atividade aleatória. Tudo que ele podia fazer até aquele momento era medir um pequeno seixo ou, na melhor das hipóteses, um punhado de areia, o efeito quântico de uma pessoa ou de um pequeno grupo sobre o mundo. Um dia, ele talvez venha a ter a capacidade de medir o efeito da praia inteira, pois esse é o ponto supremo. A praia só deveria ser medida em sua totalidade. A areia de toda a praia é indivisível. 25 anos depois de Edgar Mitchell ter experimentado visceralmente a consciência coletiva, os cientistas estavam começando a demonstrá-la em laboratório. Capítulo 12. A Era do Ponto Zero. Em janeiro de 2001, numa sala pequena e obscura, situada em um canto da Universidade de Sussex, um grupo de 60 cientistas de 10 diferentes países se reuniu para tentar resolver como iriam percorrer 30 trilhões de quilômetros no espaço cósmico. A NASA promovera alguns seminários de física de propulsão avançada nos Estados Unidos, e esse seria o seu equivalente internacional, um dos primeiros seminários independentes já conduzidos sobre propulsão. Na verdade, ele atraiu uma audiência impressionante de físicos do governo britânico, um alto funcionário da NASA, vários astrofísicos do Laboratório de Astrophysics Marseilles e do Laboratório de Gravitação, Relatividade e Cosmologia, ambos franceses, professores de universidades americanas e europeias, e cerca de 15 representantes do setor privado. Foi apenas um primeiro encontro e não uma verdadeira conferência científica. O objetivo era dar o pontapé inicial, um precursor da Conferência Internacional que se realizaria em dezembro do mesmo ano. Não obstante, havia na sala um ar de expectativa inconfundível, um reconhecimento tácito de que cada pessoa presente no recinto estava na vanguarda do conhecimento científico e poderia talvez vir a ser testemunha do despertar de uma nova era. Graham Means, o organizador da conferência, havia atraído representantes de quase todos os principais jornais e revistas científicas da Grã-Bretanha ao balançar diante deles o prognóstico de que em 5 anos estaríamos construindo nossos pequenos foguetes com propulsão por deflexão para manter os satélites na posição correta. Apesar da ilustre audiência, a maior deferência estava reservada ao Doc. Ao Pat Hoff, na ocasião com 60 e poucos anos, um pouco mais magro, embora com a mesma quantidade de cabelo grisalho, que passara quase 30 anos tentando determinar se poderíamos utilizar o espaço interestelar. Para alguns dos membros mais jovens do evento, ele era uma espécie de ídolo. Quando estava na universidade, um jovem físico do governo britânico chamado Richard O'Ball se havia tropeçado nos textos sobre o campo de ponto zero de Hall e ficar atordoado com as implicações, a ponto de terem influenciado o curso de sua carreira. E agora ele se via diante da perspectiva de conhecer o grande homem e de precedê-lo no palco com um pequeno discurso introdutório sobre a manipulação do vácuo, uma espécie de aquecimento para a principal atração do dia. O que estava acontecendo era algo mais do que um exercício frívolo, do que um grupo de tecnocratas brincando de construir a suprema tecnologia. Estava claro para todos os cientistas presentes na sala que restava ao planeta, na melhor das hipóteses, 50 anos de combustíveis fósseis, e os seres humanos estavam enfrentando uma crise climática à medida que o efeito estufa transformava o mundo em uma câmara de gás. Procurar novas fontes de energia não era apenas necessário para prover energia para as naves espaciais. Também era vital para energizar a Terra e conservá-la intacta para a geração seguinte. Experiências empregando as novas ideias mais excêntricas da física estavam sendo realizadas em segredo há 30 anos. Corriam muitos rumores a respeito de locais secretos de testes, como Los Alamos, com orçamentos ocultos cuja existência tanto a NASA
como as Forças Armadas dos Estados Unidos continuavam a negar com veemência. Até mesmo o British Aerospace havia lançado seu programa secreto, cujo codinome era Projeto Green Glow, para estudar a possibilidade de neutralizar a gravidade. Inúmeras outras possibilidades, todas apoiadas em processos físicos sólidos e comprovados, poderiam assegurar novos métodos de propulsão para as viagens espaciais, afirmou Ennis, que estava presidindo o primeiro dia do seminário. Várias alternativas eram possíveis. Controlar a inércia de maneira que pudéssemos mover coisas grandes como uma nave espacial por meio de pequenas forças, empregar entre uma série de técnicas de fusão nuclear, o que exigiria pressão e temperatura muito elevadas, utilizar um reator nuclear, como os russos haviam feito, usar cabos, que extrairiam a energia eletrostática, empregar efeitos matéria-antimatéria, em que a reação da matéria ao encontrar seu oposto cria energia, modificar campos eletromagnéticos, rotacionar supercondutores. Em um congresso da NASA em Albuquerque, Novo México, fora discutida a possibilidade de uma nave espacial criar seu próprio buraco de verme, de um modo semelhante ao que Carl Sagan imaginara em Contato. Uma série de empresas privadas, entre elas a Lockheed Martin, tinham ficado entusiasmadas e oferecido apoio. Isso poderia ter todos os tipos de aplicações práticas em nossa vida cotidiana. Imagine, por exemplo, se pudéssemos desativar a gravidade e fazer os nossos pacientes levitarem. As escaras se tornariam uma coisa do passado. Ou então poderíamos experimentar algo mais excêntrico, como tentar extrair energia no nada do próprio espaço. Os cientistas concordaram que o campo de ponto zero representava um dos cenários mais favoráveis, um almoço cósmico gratuito, como Graham Ennis gostava de dizer, um suprimento infinito de algo a partir do nada. Depois que o físico Robert Forward, do Hughes Research Lab, Califórnia, escreveu uma dissertação a respeito do assunto, teorizando como seria possível conduzir experiências, os físicos começaram a acreditar que tudo aquilo talvez fosse realizável e que, o que é mais importante, talvez fosse possível obter energia daquela maneira. No dia seguinte, durante sua palestra, Alpatov explicou que, do ponto de vista da mecânica quântica, teríamos várias escolhas para tentar extrair energia do campo. Precisaríamos nos separar da gravidade, reduzir a inércia, ou gerar uma quantidade suficiente de energia a partir do vácuo para superar as duas coisas. A Força Aérea Americana havia recomendado que Forward primeiro fizesse sua pesquisa para medir a força Casimir, a força quântica entre duas placas metálicas causada quando protegemos parcialmente o espaço entre elas das flutuações do ponto zero no vácuo, desequilibrando assim as radiações de energia do ponto zero. Forward, especialista em teoria gravitacional, recebeu essa incumbência da diretoria de propulsão do Phillips Laboratory na Edwards Air Force Base, que tinha a missão de iniciar a pesquisa da propulsão espacial no século Z. Eles tinham provas de que as flutuações no vácuo poderiam ser alteradas por meio da tecnologia. Entretanto, as forças Casimir são inimaginavelmente pequenas, uma pressão de apenas 1/100º de milionésimo de uma atmosfera em placas mantidas separadas por 1/1000 de milímetro. Bruni Aish e Daniel Cole publicaram um texto com a teoria de que se construíssemos um motor a vácuo com um número enorme dessas placas prestes a colidir, cada uma delas geraria calor quando, afinal, entrassem em contato umas com as outras e forneceriam energia. O problema é que cada placa produz, no máximo, um valor energético equivalente à metade de 1 microwatt, o que não é algo de que possamos nos gabar, declarou Pat Hoff. Precisaríamos de minúsculos sistemas funcionando a uma velocidade muito elevada para que o processo funcionasse em qualquer nível. Forward imaginou que seria possível fazer uma experiência para alterar a inércia efetuando mudanças no vácuo. Recomendou que fossem realizados 4 experimentos para testar esse conceito. 7 cientistas que trabalhavam com a eletrodinâmica quântica já haviam demonstrado que essas flutuações no vácuo podiam ser controladas, quando conseguíamos manipular as taxas de emissão espontânea dos átomos. A opinião de Pat Hoff era que os elétrons usam energia para girar com rapidez ao redor do núcleo de um átomo, sem perder velocidade, porque estão utilizando as flutuações quânticas do espaço vazio. Se conseguíssemos manipular esse campo,
afirmou ele, poderíamos desestabilizar os átomos e extrair a energia deles. 8. Em teoria, era possível extrair energia do campo de ponto zero. Até mesmo na natureza os cientistas haviam conjeturado que era exatamente isso que acontecia quando os raios cósmicos se energizam, ou quando a energia é liberada por supernovas e objetos celestes que descarregam raios gama. Havia outras ideias, como a conversão espetacular do som em ondas luminosas, ou sonoluminescência, em que a água, bombardeada por intensas ondas sonoras, produz bolhas de ar que rapidamente se contraem e colapsam em um lampejo de luz. A teoria em alguns lugares era que esse fenômeno era causado pela energia do ponto zero dentro das bolhas, a qual, depois que as bolhas encolhiam, convertia-se em luz. Pat Hoff, no entanto, já havia testado cada uma dessas ideias e achava que elas prometiam muito pouco. A Força Aérea Americana também estivera explorando a ideia de raios cósmicos impulsionados pela energia do ponto zero, segundo a qual os prótons poderiam ser acelerados em uma armadilha de vácuo, livre de colisões e criogenicamente resfriada numa câmara cuja temperatura era a mais próxima possível do zero absoluto. Isso nos forneceria o espaço mais vazio possível para que tentássemos extrair energia das flutuações de prótons no vácuo, quando eles começassem a se locomover mais rápido. Outra ideia era reduzir a atividade das partes mais energéticas de alta frequência da energia do ponto zero usando antenas produzidas especialmente. Em seu laboratório, Patov vinha examinando um método que envolveria perturbar o estado fundamental de átomos ou moléculas. De acordo com suas teorias, esses eram simplesmente estados de equilíbrio que envolviam a troca de radiação à absorção dinâmica com o campo de ponto zero. Sendo assim, se empregássemos algum tipo de cavidade de Casimir, os átomos ou moléculas poderiam sofrer mudanças energéticas que alterariam as excitações envolvendo os estados fundamentais. Para experimentar essa ideia, ele já havia iniciado experiências em uma instalação de sincrotron, um lugar com um acelerador subatômico especial, mas ainda não obtivera êxito. 9. Ao então pensou em mudar por completo o projeto e colocar em prática uma ideia inicialmente proposta por Michael Alcubierre, teórico da relatividade da University of Wales. Alcubierre tentara determinar se as propulsões de deflexão, como descritas em Jornada nas Estrelas, eram de fato possíveis. 10. Vamos por um momento desconsiderar a teoria quântica e examinar o assunto como um problema de relatividade geral. Em vez de invocar Niels Bohr, invocamos Albert Einstein. E se tentássemos modificar a métrica espaço-tempo? Se usarmos o espaço-tempo curvo de Einstein, tratamos o vácuo como um meio que poderia ser polarizado. Fazemos um pouco de engenharia do vácuo, como chamou Tsung Lee, laureado com o Prêmio Nobel. 11. Segundo essa interpretação, a deflexão de um raio de luz, digamos, perto de um corpo sólido, é causada pela variação no índice de refração do campo de ponto zero, que então aumentaria a velocidade da luz. Se modificarmos o espaço-tempo em um grau extremo, a velocidade da luz aumenta enormemente. A massa então diminui e a intensidade da força de atração da energia aumenta, características que em teoria tornariam possível a viagem interestelar. O que fazemos é distorcer e expandir o espaço-tempo atrás da nave espacial, contrário ao espaço-tempo na frente dela, e depois surfar por ela com uma velocidade maior do que a da luz. Em outras palavras, reestruturamos a relatividade geral como faria um engenheiro. Se conseguíssemos fazer isso, poderíamos fazer uma nave espacial viajar a uma velocidade 10 vezes maior do que a da luz, o que seria evidente para as pessoas na Terra, mas não para os astronautas, que estivessem dentro da nave. Teríamos uma propulsão de deflexão como a de Jornada nas Estrelas. Por meio dessa engenharia métrica, como a chamou, estamos fazendo com que o espaço-tempo nos empurre para longe da Terra em direção ao nosso destino. Isso é possível se criarmos forças como as de Casimir em grande escala. Outro tipo possível de engenharia métrica, que também requer que usemos forças Casimir, é viajar através de buracos de vermes e metrôs cósmicos 12, como os chamava, que nos ligam a partes distantes do universo, como foi imaginado em Contato. Mas quão próximos estamos de qualquer uma dessas coisas? Indagou a audiência. Alp garreou, um tique característico dele. Podemos levar 20 anos para fazê-lo, replicou de maneira lacônica. Ou podemos levar esse mesmo tempo apenas para chegar à conclusão de que não é possível chegar lá.
Provavelmente, não estávamos contemplando uma viagem espacial de grande porte durante a vida de Al, embora ele ainda oferecesse esperança de extrair energia para um combustível terrestre antes de morrer. O primeiro seminário internacional sobre propulsão foi indubitavelmente um sucesso. Um bom ponto de encontro para os físicos que vinham trabalhando sozinhos em problemas de energia e impulso que poderiam levar meio século para ver a luz do dia. Ficou evidente que eles estavam no início de uma exploração que um dia, como havia dito Art R.C. Clarke, faria com que os esforços atuais de nos aventurarmos além da nossa atmosfera se parecessem com as tentativas de levantar voo com um balão de ar quente no século XIX. 13 Mas em diferentes partes do mundo, muitos dos antigos colegas de Pat Hoff, na ocasião também na casa dos 60 anos, estavam trabalhando sem alarde em atividades mais terrestres, que eram sob todos os aspectos igualmente revolucionárias. Baseavam-se na ideia de que toda comunicação no universo existe como uma frequência pulsante e o campo fornece a base para que tudo se comunique com tudo. Em Paris, a equipe do Digibio, ainda em seu porta-cabine, tinha àquela altura aperfeiçoado a arte de captar, copiar e transferir os sinais eletromagnéticos das células. Desde 1997, Benveniste e seus colegas do Digibio deram entrada em 3 patentes em diferentes requerimentos. No caso de Benveniste, um biólogo, os requerimentos, naturalmente, foram na área médica. Ele acreditava que a descoberta poderia abrir caminho para uma biologia e uma medicina digitais, inteiramente novas, que substituiria o atual método desajeitado de tentativa e erro de tomar medicamentos. Ocorreu-lhe que, se não precisávamos da molécula em si, mas apenas do sinal dela, não precisaríamos ingerir medicamentos, fazer biópsias ou realizar exames para verificar a presença de substâncias tóxicas ou de patógenos como parasitas e bactérias usando amostras físicas. Como Benveniste já demonstrara em uma pesquisa, era possível usar a sinalização de frequência para detectar as bactérias e, com ele, 4 sabe-se que partículas de látex tornadas sensíveis a determinado anticorpo se agruparão na presença das coli Kaleokar, gravando o sinal das E. coli, de outras bactérias e também de substâncias de controle, e depois aplicando-os às partículas de látex. Benveniste descobriu que as coli produziam os maiores agrupamentos de qualquer uma das frequências. Não demorou muito para que a gravação de sua equipe para detectar o sinal das E. coli se tornasse praticamente perfeita. Utilizando a gravação digital, poderíamos expor esses patógenos como prions, que não tem nenhum método confiável de detecção, e não mais desperdiçar preciosos recursos laboratoriais para determinar se antígenos estão presentes no corpo e se este formou anticorpos para eles. Isso também pode significar que, quando ficarmos doentes, talvez não precisemos tomar medicamentos. Poderíamos nos livrar de parasitas ou bactérias indesejáveis, simplesmente tocando uma frequência hostil. Poderíamos usar métodos eletromagnéticos para detectar micro-organismos perigosos em nossa agricultura ou usá-los para descobrir se os alimentos foram geneticamente modificados. Se conseguíssemos produzir as frequências corretas, não teríamos que usar pesticidas perigosos. Poderíamos matar os insetos por meio de sinais eletromagnéticos. Não teríamos nem mesmo que fazer pessoalmente toda essa detecção. Quase todas as amostras para testes poderiam ser enviadas por e-mail e o procedimento poderia ser realizado à distância. Nos Estados Unidos, a A&D Corporation, uma companhia com escritórios em Nova York, Toronto e Copenhague, estava trabalhando na inteligência artificial baseada nas ideias de Carol Pribram e Walter Shebb a respeito de como o cérebro funciona. O sistema patenteado por eles, chamado Tecnologia Neural Holográfica HNIT, para o qual a empresa possui hoje uma patente internacional, usou os princípios da holografia e da codificação de onda, para que os computadores aprendam dezenas de milhares de memórias estímulo-resposta em menos de 1 minuto e respondam a dezenas de milhares desses padrões em menos de 1 segundo. Do ponto de vista da AN, o sistema era uma réplica artificial de como o cérebro funciona. Células isoladas de neurônios com apenas algumas sinapses eram capazes de adquirir memórias de modo instantâneo. Milhões dessas memórias poderiam ser sobrepostas. O modelo demonstra como essas células podem memorizar a abstração, um conceito, digamos, ou um rosto humano.
A ANE tinha planos ambiciosos para essa tecnologia. Estava planejando criar unidades estratégicas de negócios em diferentes especialidades, que, se desenvolvidas de forma adequada, poderiam transformar o processamento de informações de praticamente qualquer atividade. Fritz Albert Pape e sua equipe do IB estavam começando a testar a detecção de biofótons como uma maneira de determinar se o alimento estava fresco. As experiências dele e a abordagem teórica por trás delas estavam ganhando aceitação na comunidade científica. Dean Radin colocou algumas de suas pesquisas na internet para que os visitantes participassem delas, e envolveu-se em gigantescos experimentos computadorizados. Brott e Targ continuaram a fazer mais pesquisas sobre a intenção humana e a cura. Brenda Dine e Bob Jack não pararam de fazer acréscimos à grande massa de dados que reuniram. Roger Nelson, com seu Global Project, continuou a medir pequenos tremores no sismógrafo cósmico coletivo. Edgar Mitchell proferiu o discurso de abertura da CASUIS em 1999, uma conferência anual de matemática em Liege, Bélgica, patrocinada pela Society for the Study of Anticipatory Systems, que incorporou sua síntese de teorias da holografia quântica e da consciência humana, a descoberta da presença da ressonância quântica nos seres vivos e a capacidade do campo de ponto zero de codificar informações e proporcionar uma comunicação instantânea, representavam nada menos do que a pedra de Roseta da consciência humana, disse ele. 15 Todas as diferentes linhas de pesquisa que Mitchell investigara durante 30 anos afinal começavam a se juntar. Nessa mesma conferência, ele e Pribram foram homenageados pela exploração do espaço exterior e interior e Pribram por seu trabalho científico a respeito do cérebro holográfico e Mitchell pelo importante trabalho científico sobre a noética. Nesse mesmo ano, Pribram recebeu o prêmio Dagmar e Vaclavavei por reunir as ciências exatas e as humanas. Alpathoff era membro da subcomissão não oficial do Programa de Propulsão Avançada da NASA, Grupo de Transporte Avançado do Espaço Cósmico, ADST, um grupo, disse ele, que está na vanguarda da vanguarda. 16. Na função de diretor do Institute for Advanced Studies, atuava como um órgão centralizador para inventores ou empresas que julgavam ter desenvolvido algum tipo de equipamento que utilizava o campo de ponto zero. Ao fazer o teste supremo com cada um deles, teria que ficar claro que uma quantidade maior de energia saía do artefato do que entrava. Até o momento, os 30 aparelhos que ele testou falharam, mas Al continuou otimista, como só um cientista de vanguarda pode estar. 17. Sob o aspecto da verdadeira importância das descobertas desses cientistas, essa utilização prática representava apenas uma espécie de banalidade tecnológica. Todos eles, Albert, John e Poff, Fritz, Albert Tapp e Carl Pribram, eram ao mesmo tempo filósofos e cientistas, e nas raras ocasiões em que não estavam ocupados dando seguimento às suas experiências, ocorreu-lhes que haviam escavado bastante e alcançado algo profundo, possivelmente até mesmo uma nova ciência. Eles tinham em mãos os primórdios de uma resposta para grande parte do que continuava faltando na física quântica. Peter Milani, das instalações da NASA em Los Alamos, havia especulado que, se os pais da teoria quântica tivessem usado a física clássica, com o campo de ponto zero, a comunidade científica teria ficado muito mais satisfeita com o resultado do que estavam com as inúmeras incógnitas da física quântica. 18. Alguns acreditam que a teoria quântica será um dia substituída por uma teoria clássica modificada que leva em consideração o campo de ponto zero. O trabalho desses cientistas poderá retirar a palavra quântica da física quântica e criar uma física unificada do mundo, grande e pequeno. Cada cientista fez sua própria incrível viagem de descoberta. Na condição de jovens cientistas com credenciais promissoras, cada um começou a carreira considerando certos princípios como sagrados, as ideias e a sabedoria que haviam recebido de seus colegas. O ser humano é uma máquina de sobrevivência em grande medida acionada por substâncias químicas e pela codificação genética. O cérebro é um órgão discreto, a sede da consciência, que também é em grande parte impulsionada por processos químicos, a comunicação das células e a codificação do DNA. O homem está essencialmente isolado de seu mundo, e sua mente está isolada de seu corpo. O tempo e o espaço são ordens finitas e universais.
Nada viaja mais rápido do que a luz. Cada um desses cientistas se deparou com uma anomalia nesse modo de pensar e teve a coragem e a independência de seguir tal linha de investigação. Por meio de uma experimentação meticulosa e do método de tentativa e erro, acabou chegando à conclusão de que todos esses princípios, que eram os fundamentos da física e da biologia, provavelmente estavam errados. A comunicação do mundo não ocorria na esfera visível de Newton, e sim no mundo subatômico de Werner Heisenberg. As células e o DNA se comunicavam por meio de frequências. O cérebro percebia e fazia seu próprio registro do mundo em ondas pulsantes. Uma subestrutura sustenta o universo, que é basicamente um meio que o é distro a tudo, proporcionando uma maneira para que tudo se comunique com tudo. As pessoas não podem ser separadas do ambiente delas. A consciência viva não é uma entidade isolada. Ela aumenta a ordem no resto do mundo. A consciência dos seres humanos possui poderes incríveis de curar a nós mesmos, de curar o mundo e, de certo modo, de torná-lo como queremos que seja. Todos os dias em seus laboratórios, esses cientistas captavam um minúsculo vislumbre das possibilidades indicadas por suas descobertas. Eles descobriram que somos muito mais impressionantes do que um acaso evolucionário ou máquinas genéticas de sobrevivência. O trabalho deles sugere uma inteligência descentralizada, porém unificada, que é bem mais grandiosa do que Darwin ou Newton haviam imaginado. Um processo que não é nem aleatório nem caótico, mas inteligente e dotado de objetivo. Descobriram que no fluxo dinâmico da vida, a ordem triunfa. Essas são descobertas que poderão mudar a vida das gerações futuras de muitas maneiras práticas, como as viagens sem combustível e a levitação instantânea. Entretanto, sob o aspecto do entendimento dos limites mais distantes do potencial humano, o trabalho deles sugeriu algo bem mais profundo. No passado, as pessoas acidentalmente evidenciavam alguma habilidade, como uma premonição, uma vida passada, uma imagem clarividente, um dom para a cura, que logo era descartada como uma anomalia da natureza ou um conto do vigário. O trabalho desses cientistas sugeriu que essa não era uma capacidade anormal ou rara, mas que estava presente em todos os seres humanos. O trabalho deles fez alusão a habilidades humanas, além de qualquer coisa que já sonhamos ser possível. Somos muito mais do que percebíamos. Se conseguíssemos entender cientificamente esse potencial, talvez pudéssemos entender como utilizá-lo de modo sistemático. Isso melhoraria bastante todas as áreas de nossa vida, da comunicação e autoconhecimento à interação com o mundo material. A ciência não mais nos reduziria ao nosso menor denominador comum. Ela nos ajudaria a dar o passo evolucionário final, é nossa própria história, possibilitando que, afinal, compreendêssemos a nós mesmos em todo o nosso potencial. Essas experiências tinham ajudado a legitimar a medicina alternativa, que demonstrou trabalhar de maneira empírica, mas nunca foi compreendida. Se conseguíssemos desenvolver a ciência da medicina que trata os níveis humanos de energia e entender a natureza exata da energia que estava sendo tratada, as possibilidades para a melhora da saúde seriam inimagináveis. Essas descobertas também confirmavam cientificamente a sabedoria antiga e o folclore das culturas tradicionais. Essas teorias oferecem a confirmação científica de muitos mitos e religiões em que os seres humanos acreditam desde o início dos tempos, mas que até agora só tinham a fé como ponto de apoio. Tudo que esses cientistas fizeram foi fornecer um sistema de referência científica para aquilo que os mais sábios entre nós já sabiam. Os aborígenes australianos tradicionais acreditam, assim como muitas outras culturas primitivas, que as rochas, as pedras e as montanhas estão vivas e que criamos o mundo cantando, ou seja, que estamos criando enquanto mencionamos as coisas. As descobertas de Broad e Dunn demonstraram que isso era mais do que uma simples superstição, e é exatamente no que os índios Achuar e o Arunani acreditam. Em nosso nível mais profundo, de fato compartilhamos nossos sonhos. A revolução científica que se avizinha anunciou o fim do dualismo em todos os sentidos. Longe de destruir Deus, a ciência pela primeira vez estava provando sua existência ao demonstrar que uma consciência coletiva superior estava lá fora. Não é mais preciso haver duas verdades, a verdade da ciência e a verdade da religião. Poderia haver uma única visão unificada do mundo. Essa revolução no pensamento científico também promete nos devolver um sentimento de otimismo, algo que foi removido da nossa autopercepção com a árida visão da filosofia do século XX,
em grande parte derivada das opiniões abraçadas pela ciência. Não somos seres isolados vivendo a nossa vida separada em um planeta solitário de um universo indiferente. Estamos e sempre estivemos no centro das coisas. As coisas não se desintegram. O centro as sustenta, e somos nós os responsáveis pela sustentação. Temos muito mais poder do que percebíamos, de curar a nós mesmos, as pessoas que amamos, e até mesmo nossas comunidades. Cada um de nós tem a capacidade e em conjunto um grande poder coletivo, de melhorar nossa sorte na vida. A nossa vida, em todos os sentidos, está em nossas mãos. Essas constatações e descobertas eram audaciosas e muito poucas pessoas tinham ouvido falar nelas. Durante 30 anos, esses pioneiros haviam apresentado seus achados em pequenas conferências matemáticas ou nos encontros anuais de minúsculas sociedades científicas criadas para promover um diálogo na ciência de vanguarda. Esses cientistas conheciam e admiravam o trabalho uns dos outros e eram reconhecidos nessas pequenas reuniões com seus colegas. Quase todos eles eram jovens quando fizeram suas descobertas, e antes de empreenderem o que se revelou uma mudança de direção para a vida inteira já eram altamente respeitados, até mesmo venerados. Agora eles estavam se aproximando da idade de se aposentar. E a maior parte do trabalho deles ainda não tinha visto a luz do dia na comunidade científica mais ampla. Todos eram como Cristóvão Colombo e ninguém acreditava no que eles tinham voltado para contar. A maior parte da comunidade científica simplesmente os ignorava e continuava a se agarrar à ideia de que a Terra era plana. As atividades da propulsão espacial tinham sido a única fez aceitável do campo de ponto zero. Apesar dos rigorosos protocolos científicos utilizados por esses cientistas, ninguém na comunidade ortodoxa estava levando qualquer outra descoberta deles a sério. Alguns, como Benveniste, tinham sido marginalizados. Durante muitos anos, Edgar Mitchell, hoje com 71 anos, dependia de palestras que proferia a respeito de suas proezas no espaço cósmico para financiar sua pesquisa sobre a consciência. De vez em quando, Robert Jahn apresentava um artigo com provas estatísticas incontestáveis a uma publicação de engenharia, e os editores a descartavam de maneira peremptória, não devido à parte científica, mas pelas implicações que iriam abalar a visão científica em vigor. Não obstante, Jahn, Pat Hoff e os outros cientistas sabiam muito bem o que tinham nas mãos. Cada um deles prosseguiu confiante, característica do verdadeiro inventor. A maneira antiga era simplesmente mais um balão de ar quente. A resistência era como sempre havia sido na ciência. As novas ideias sempre foram consideradas heréticas. A comprovação de tais teorias poderia mudar o mundo para sempre. Muitas áreas precisavam ser aprimoradas, outros caminhos tinham que ser percorridos. Muitos destes poderiam se revelar desvios ou até mesmo becos sem saída, mas as primeiras investigações experimentais foram feitas. Foi um começo, um primeiro passo, a maneira como toda verdadeira ciência sempre começou.